Boa noite, seja bem-vindo à estreia maravilhosa LC, Raiz LC. Estou aqui hoje com a Janete Castro, essa convidada extremamente especial, minha amiga, minha parceira. Seja bem-vinda, Janete. Ai, gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui na estreia do seu programa, né? E é um sucesso, será um sucesso, já é. Com certeza. Gente, o LC veio para poder trazer história do empreendedorismo, trazer histórias reais, pessoas que não têm voz, nós vamos dar voz para ela aqui, dentro, né, do nosso contexto. E eu quero agradecer algumas pessoas que passou pela minha vida nessa jornada para me chegar até aqui hoje, né, nesse projeto lindo que é o Raiz LC. E eu quero agradecer a Neia Costa, doutora Patrícia, né, porque fez parte de uma jornada aí desde 2024. Eu sou muito grata a vocês, porque se não fosse por vocês também, eu não estaria aqui hoje, né? Com a cara, a coragem, com os medos, acerto, desacerto. Muito obrigada por vocês terem feito parte dessa jornada. Janete, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória de transição, né, de carreira aí, né, do CLT, né, para chegar até aqui, né, no empreendedorismo. Sim, eu adorei quando você falou assim, a gente vai estar falando do empreendedorismo, né? De como que é começar, como que é você também decidir mudar de área em determinado momento, conforme você vai fazendo a caminhada. Eu comecei atendendo a domicílio, como estética, e quando eu atendia a domicílio, eu caminhava juntamente no CLT, eu trabalhava de CLT, né, durante de segunda a sexta, e no sábado e domingo eu ia atender a domicílio, pegava a maca, colocava no carro, ia fazer os atendimentos. E aí isso durou um ano mais ou menos, e aí eu falo que o marido já estava quase me dando a conta, porque eu ficava mais fora de casa do que dentro, né, principalmente final de semana, e aí eu comecei a atender em casa. E aí eu mudei, né? Porque muda o público. Quando você atende a domicílio, é um público. Quando você começa a atender na sua casa, empreender na sua casa, é outro público. Porque o público que gosta que você vá até a casa dele, ele não vai até a sua. E eu era uma empreendedora que estava começando, e aí eu comecei assim, atendendo em casa. E aí o que eu senti? Eu senti que ainda tinha preconceito, né? Porque eu não tinha assim uma clínica, um lugar separado. Eu atendia na sala mesmo da minha casa, separei lá um cômodo, né? Organizei e eu atendi lá. E aí eu continuei nessa jornada dupla, CLT, e empreendendo já começando, caminhando, conhecendo. E igual eu, muitas pessoas que eu conheci faz também essa mesma jornada. E eu olho para trás e vejo assim que o principal motivo é você não desistir nas dificuldades, é você continuar, porque quando a gente começa, não é flores, né? A gente passa por uns momentos que você até pensa em desistir. Será que isso é para mim? Será que não é melhor eu ficar só no CLT? Mas aí eu senti um chamado muito forte no coração de continuar trabalhando com mulheres, lidando com mulheres, trabalhando com autoestima. E eu continuei passando pelas dificuldades que aparecem, principalmente os momentos de desânimo, que você fala assim, nossa, falo que a área da estética ela é muito sazonal, né? Tem época que você tem bastante cliente, esfriou, esses clientes eles ficam muito em casa e acabam não A indo, área da né? beleza, né, ela tem Isso, muita instabilidade, né? Hoje tá isso, ótimo, amanhã já tá isso, morno, e aí às vezes tá frio e assim vai. isso. E a gente, né, a gente precisa estudar muito, né, para poder a gente também, né, se estabilizar ali na área. Não é fácil, mas a dica que eu dou é para não desistir, né, Janete? Sim, e procurar, eu falo assim que você ter gestão emocional faz toda a diferença. E assim, conviver com outras mulheres empreendedoras também, porque você vai vendo que não é só você que passa por aqueles momentos. Você vai se conectando em história, né? E isso vai conectando com outras histórias, fala assim, nossa, fulano conseguiu, passou por tantas dificuldades e segue. Então, quando você começa, nem sempre é só flores. Você vai encontrar as flores, mas terá espinhos que você vai passar e aí você vai escolher.
Se você desiste, se você continua, se você se mantém motivado, se você se reinventa e continua. E aí, no meu caso, eu reinventei. Que eu falei assim, então, o público que eu quero não vem até em casa, então eu vou abrir um espaço para poder fazer atendimento. E aí eu abri meu próprio espaço para fazer atendimento, chamei uma amiga, né, manicure, e eu como estética, e a gente trabalha juntas, inclusive até hoje. E aí foi mudando, né? Começou de novo, algumas clientes novas começaram a chegar, e aí você vai animando, fala assim, nossa, acho que eu tô no caminho certo, né? Só que, em razão disso, eu ainda continuei com a vida dupla, levando dupla jornada, assim, de trabalho, na CLT e empreendendo. E até que o meu coração ficava gritando assim, nossa, não dá mais para mim, sabe? E aí foi um momento de deixar o CLT e ficar empreendendo. E aí mudou, porque, tipo, eu trabalhava atendendo depilação a laser, tanto é que no primeiro programa que eu fui com a doutora Patrícia, né, a gente fazia o day laser, a gente atendia criolipólise. Então, esses são procedimentos que eu não atendo mais, né, eu mudei totalmente, e aí agora a gente Eu Sou Magnífica Spa, que é um lugar voltado totalmente, né, para cuidar do bem-estar emocional de cada mulher. E aí foi uma escolha de você seguir por um caminho. E aí eu estou novamente começando. Eu falo, não é nem recomeçando, eu estou começando. Porque pode parecer a mesma coisa, mas não é. Não O é. empreendedorismo, ele é reinventar, né? Diariamente. Você precisa fechar porta, abrir porta, né? Encerrar ciclo, começar ciclo. E faz parte do empreendedorismo. Empreender não é tão simples. Às vezes a pessoa fala assim, tô encerrando hoje, amanhã eu já vou começar outro ciclo. Vai dar certo, mas você vai ter muito obstáculo. E é nesses obstáculos que você vai ficando mais forte, se fortalecendo, conhecendo história, vendo empreendedor assim que começou do nada e ele teve muito obstáculo, mas ele chegou lá em cima, ele chegou no topo. Mas não é fácil, gente. E aproveitando tudo isso, a gente vai para um break e já volta. Intervalinho rapidinho. Estou aqui para apresentar para vocês 2 residenciais, Morada São Walter e Residencial Salvatore. Um atendimento com excelência, com prontidão, temos uma equipe preparada para recebê-los. A gestão sempre à frente das novidades, feiras, eventos, congressos, para trazer o melhor daquilo que nós mais buscamos, qualidade de vida para uma longevidade e uma finitude com segurança. E hoje estamos aqui com a nossa parceira, Janete Castro. Nada melhor do que ao vivo. Ela vai falar um pouquinho do espaço dela para vocês. Ai, gratidão. Eu quero apresentar para vocês o Eu Sou Magnífica Spa. Ele é um espaço que nasceu para você encontrar com você, se reencontrar. Eu falo que toda mulher, ela vive numa correria, no estresse, na correria, de não conseguir parar, não conseguir se conectar consigo mesma. E o Eu Sou Magnífica Spa vem te convidar para fazer essa pausa de conexão com você, de conexão com o silêncio, porque não tem como você se acessar se você não silenciar e fazer essa pausa. Então temos, né, dentro do Eu Sou Magnífica Spa, terapias, que a gente começa com uma massagem relaxante, um escalda-pés, um momento seu no ofurô, tudo preparado com óleos essenciais, com os momentos terapêuticos. E você vai se permitindo nesse momento sentir no seu corpo, na sua pele e nas suas emoções. E eu falo que no coração. É isso aí, gente. Lá no spa, Eu Sou Magnífica, em Carapicuíba, maravilhoso. Eu posso garantir para vocês que, assim, eu sou portadora de fibromialgia, sinto muita dor, e eu chego na Janete travada, eu falo para ela que eu chego lá torta e saio consertada. Porque, assim, ela tem umas mãos abençoadas por Deus. Você não tem noção do tratamento que ela faz lá. Esse tratamento para dor, as massagens relaxantes, as massagens para dor, que ela tem os protocolos. É maravilhoso, super recomendo. Vocês têm que dar uma passadinha. E continuando o nosso papo aqui, que tá maravilhoso,
Janete, qual a dica que você deixa aí para quem está começando, para quem tem medo, né, de tirar seu sonho do papel? Eu acredito que o maior medo é a pessoa já começar direto no CLT e não ter uma renda que vai suprir a necessidade daquela no momento. Então, se ela tem a oportunidade, ela pode fazer duplamente, começar, né, tendo a renda do CLT e começar fazendo empreendendo para ver como é que ela vai construir, porque ela precisa construir algo sólido para ela. E tem pessoas que a gente vai ver as características, por exemplo, vou trabalhar, vou abrir um salão, por exemplo, e vou começar a atender de manicure, né? Pode ser que ela vai conseguir conciliar, né? Então, a gente vai achar 2 perfis de pessoas, que uma, ela vai meter a cara e ela já vai logo para aquele início, e a gente vai ter aquela que vai fazer duplamente. Né? Das 2 formas, são formas válidas, porque você vai conhecendo até na onde você consegue ir, né? E não perder a esperança, né, de que vai dar certo. Porque se tem uma coisa que faz a diferença, é você acreditar que já deu certo e que vai dar certo, e o universo, ele vai trazendo as clientes para você. O que eu vejo muito é que as pessoas, tudo elas falam, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo, imagina, eu não tenho como começar um negócio, eu tenho sonho, mas sem dinheiro não dá. Lógico, gente, tudo precisa de dinheiro, né? Eu entendo, mas esse pensamento, Janete, você como empreendedora, você não acha que esse tipo de pensamento atrapalha a pessoa tirar o projeto dela do papel? Porque não é só o dinheiro, né? Tem vários contextos, tem várias Não. camadas, né? Quando você fala de Sim. empreender, não é só você ter o dinheiro. O que adianta você ter o dinheiro, mas você tem um tipo de ideia que não vai de desencontro com o seu projeto. Então, tem isso também, né? Sim. Então, qual a dica que você dá? Eu acredito que o maior empecilho do empreendedor dar certo é o medo. O medo de se arriscar, o medo de se impulsionar, o medo de acreditar em si mesmo. Essa é a verdade. Eu falo que tem muita gente que não dá certo porque tem medo de dar certo, tem medo de fazer aquele sucesso todo e não saber lidar. E não sabe identificar dentro de si. Sofrer com antecedência, né? É você criar algo lá na frente que nem aconteceu. Como você falou, sofrer por antecedência de algo que nem vai acontecer. Fica criando. Talvez nem aconteça, mas a Não pessoa já está Na sofrendo. grande maioria das vezes não acontece. E foi por conta disso, eu falo que dentro do Eu Sou Magnífica Spa, atendendo mulheres, no contexto, mulheres batalhadoras, mulheres empresárias, mulheres donas de casa, todo o público feminino, né, que carrega o mundo nas suas costas, e a gente vai percebendo que muitas delas carregam dentro de si esse medo e também a questão, assim, de ser prestativa, muito prestativa com o outro, de fazer o seu melhor para o outro. Se é por exemplo, a Lu chamou para poder fazer, auxiliar ela no empreendimento dela, a pessoa se doa como se fosse dela, mas quando é no dela mesmo, ela não acha essa mesma disposição por conta desse medo que carrega internamente. E é na onde a gente colocou também, né, a questão da gestão emocional, da terapia, de você também trabalhar isso dentro de você, de olhar para dentro de você e vai falar assim, o que é que me impede de ir além? O que me impede de eu colocar o meu sonho no papel e começar a realizar? Porque quando eu comecei, para eu começar, eu precisei de uma maca. Era só o que eu tinha, uma maca que transportava e um pote de creme. E as minhas mãos. Era apenas isso que eu tinha. É interessante. Eu falo que a primeira coisa que você tem que começar é com medo mesmo. Sim. Você tá com medo? Vai com medo. Tá tudo bem. Uma hora ele vai ficando tão pequeno que você nem percebe. Você faz as coisas assim, você nem percebe. Eu comecei com 3 esmalte. Eu comecei fazendo unha. Acetona, ali, bem básico do básico. Comecei fazendo unha assim. E ali, Deus foi gerando no meu coração mais coragem, né, de
de ir fazendo outros cursos, de ir trabalhando dentro de mim, a capacidade de ser quem eu era de verdade. Mas, assim, o medo, ele não é bom quando ele é demais. Mas ele não é ruim também, porque a gente precisa do equilíbrio. Eu falei isso na minha palestra e eu acho que isso é para a vida. Sim. O equilíbrio não pode ter muito nem pouco. Tem que ser tudo equilibrado. O não você já tem. O sim você vai em busca dele a vida inteira, para poder equilibrar o não que você já tem. Sim, e eu costumo dizer que o medo, ele morre de medo de quem tem coragem. Ele sai correndo. Verdade. Quando você coloca a coragem na frente, o medo ele desaparece. Ele Então, fica pequeno, né? Sim, porque existem, falando em medos, existem 2 tipos de medos. Existe o medo real, que é aquele medo que aconteceu algo ali e aí você tá passando na rua, parece um cachorro latindo, correndo atrás de você, o que você faz? Você não vai ficar parado ali. Vai dar um medo e você, sai correndo. Sobrevivência. Então, medo real é aquele medo de sobrevivência. Agora, o outro medo é o medo emocional. É um medo criado, né? Por N Coisas, né? N razões. Mental. Isso. Que você precisa descobrir por que é que eles estão ali, para eles não te Já aluga um paralisarem. triplex na sua mente sem existir. Para não te paralisar de você realizar o seu sonho e principalmente de ser você, de você ser feliz, de ser plena, de fazer aquilo que você ama. Então, o medo ele paralisa muito, principalmente porque ele vai ganhando espaço na mente. E sim, ele morre de medo de quem tem coragem. Ele vai ficar pequeno. Então, assim, não é que eu falo assim, por exemplo, eu fui pular de paraquedas. Eu estava com medo. E eu pensava assim, o máximo, eu já tinha tido 2 oportunidades de ir, eu falava assim, imagina que eu vou, porque se chegar lá de cima, eu vou pular lá para morrer lá embaixo, né? De jeito nenhum. E aí depois eu recebi um segundo convite e eu fiquei pensando, por que não? E aí eu fui fazer a experiência. Quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando, por que eu não vou? Eu tenho medo disso, medo daquilo, mas você tem todo um treinamento ali, eles te preparam para você fazer aquele pulo, você não pula sozinha, e aí você se joga ali acompanhada. Tem alguém com você. E aí, aquele frio na barriga, aquela adrenalina, de você não saber como que é, de como que vai ser, e aí você pula. E aí, quando você pula, que tá lá no alto, para mim foi a sensação mais maravilhosa do mundo. De ver o ar, sentir o ar batendo no meu rosto, de sentir, olhar lá embaixo e ver tudo pequenininho e eu caindo, tanto em queda livre como depois com paraquedas aberto. E a resposta que vem disso mudou muita coisa para mim depois que eu fiz essa experiência. Porque eu não estava sozinha. A gente não está sozinha, a gente tem Deus. Então, a gente pode confiar, né? E deixar que Ele te conduza, porque você não está sabendo naquele momento. Até porque sozinha a gente não vai em lugar nenhum, né? Sim. E aí, essa experiência do paraquedas, para mim, é muito isso do empreendedor. Você se joga, mas você não está sozinha. Você não está sozinha. Você acha que existe um momento certo para você empreender? O momento certo é quando nasce a vontade no seu coração. Essa vontade é tão grande que não há nada que te pare. Não há nada que alguém fale para você, não vai dar certo. Trabalhar de manicure, de estética, tem tanta gente trabalhando de estética na rua, né? Tanta manicure. E o que eu vejo é que tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todos. É aberto, né? Sim. Para todas as pessoas. Sim. A oportunidade, né? A oportunidade, ela é única para você, mas ela é para todos, né? Sim. Deus é tão perfeito que ele abrange para todos nós. Sim. Às vezes, aonde você não vê oportunidade, o outro vê. Então, e a oportunidade, eu costumo falar, Janete, que ela não bate na porta e fica esperando, né? Né? Às vezes a pessoa tá no coração dela, Deus já colocou no coração dela, tá na mente dela aquele projeto, e ela fica com medo, ela fica procrastinando. E nesse momento da procrastinação é aonde você perde a oportunidade, porque você espera demais, né?
perde o trem passando na Vai estação. embora. Vai embora. Aí ela E aí vai você- pra outra pessoa que queira, né? Sim, e aí a pessoa fica ali parado, vendo os trens da vida dos outros passarem, os outros indo, e ela ali parada, E ela continua estação. no mesmo lugar. na estação parada. E nós somos convidados a nos movimentar, nós somos convidados a evoluir, a ir além. E ser feliz é esse ir além. Viver na ansiedade, viver no medo, de ir adiante, de construir um negócio. Eu vejo que a grande maioria dos empreendedores, eles são bem corajosos, eles vão com medo mesmo. E como a gente estava comentando, principalmente dos empreendedores que vende na rua, né? Sim. Vende na rua, os pequenos empreendedores que atuam na vila, num lugar mais pequeno. E eles começam a crescer ali. A menina que faz bolo, entrega na vizinhança. O rapaz que passa vendendo Grandes pão. marcas, né? Que Sim. começou assim, que nem a dona da Sodier. Quem procurar a história dela aí vai ver o quanto ela sofreu para chegar onde ela está hoje. Ela, na verdade, de uma oportunidade, né? Ela criou o negócio dela. Uma pequena oportunidade que ela teve. Sim, então nós temos muitos empreendedores corajosos, né? Que tenho certeza que terão histórias contadas aqui por você. Mas existe aqueles empreendedores que ainda não despertaram. Porque está dentro do coração, eles têm a mensagem, têm a semente, Mas não deixa eu desabrochar, né? deixa ser dominado pelo medo. Pelo medo. Né? Igual o pulo de paraquedas. Quando eu estou pulando de paraquedas, eu não vou pular sozinha. Né? Como você estava comentando antes. A gente começou pequeno, mas, por exemplo, a gente foi fazendo curso, fomos fazendo network, conhecendo Sim. outras pessoas, se inspirando na história de outras pessoas que começaram. E a gente continuou indo, né? Então, hoje você está aqui, você é um exemplo disso. Você estava fazendo apresentação em dupla e hoje você está aqui, Sim. levando o seu projeto adiante. Ou seja, muitas vezes você vai começar acompanhada. Mas tem um momento que você tem que seguir sozinho. Isso. Porque Deus está no controle de tudo. Eu acho que nenhum projeto começa e não termina se não for a permissão dele. Tudo é permissão dele. Se não for permissão dele, não vai acontecer. A gente tem que falar os bastidores, tá? Eu adoro isso, gente. A gente ia ser ao vivo hoje esse episódio. Infelizmente não deu certo, mas a gente não desistiu. Você não pode desistir. Você tem que começar e ir. Vai ter empecilho? Vai ter. E tá tudo bem. A gente vai continuar. E hoje, gente, eu quero falar também um pouquinho do livro da Janete. Quer dizer, ela tá aqui para falar, né? Sobre esses livros maravilhosos. Ela é coautora em alguns, né? Sim. Coautoria. E ela tem um também que ela escreveu sozinha, assim, a história linda. Vocês têm que conhecer a Janete profundamente, que ela é maravilhosa. Essa mulher é incrível. Sou fã. Então, é maravilhoso essa questão do livro, porque eu sempre escrevi. E eu sempre senti esse chamado dentro do meu coração. E eu era uma dessas pessoas que me achava pequena. Eu não me achava capaz de, por exemplo, ser uma escritora. Porque eu achava que quem escrevia livro era só gente importante. Eu não enxergava que eu também era importante, que eu também era valorosa. E que eu também tinha a capacidade. Que eu já escrevia, que eu já tinha meus rabiscos, eu já tinha minha agenda, eu já tinha meu caderno que eu escrevia frases desde criança. E eu lia muito, sempre gostei muito de ler. E eu falo que eu fui chamada, nós somos chamadas. Eu fui chamada e foi um chamado tão forte no meu coração que eu segui esse chamado. Foi quando eu comecei a minha primeira coautoria. Eu falo que o meu primeiro capítulo da minha primeira coautoria, todas as vezes que eu escrevi e eu chorava. Porque foi uma cura para mim. Escrever e colocar minha história no papel de uma forma que, quando eu li, eu falava assim, nossa, parece até que foi outra pessoa que escreveu. Porque eu via de uma forma tão poética a minha vida corrida,
trazendo, né, a rotina de uma mãe, né, de uma esposa, de uma empreendedora, e que eu caí no estresse. Eu fiquei muito estressada. E eu comecei a ter problemas, né, de saúde, problemas de dor de cabeça, de desmaiar, ter pontadas, como se estivesse entrando uma faca na minha cabeça mesmo ali. E eu precisei olhar para isso. E nessa coautoria eu falo que foi muita cura, porque eu já tinha aprendido a lidar com estresse, aprendido a trabalhar com as ferramentas terapêuticas, mas eu comecei a fazer muito. E eu também comecei a não parar. Eu falo que a primeira coautoria foi cura para mim. E foi um chamado muito forte do meu coração. E aí veio a segunda, veio a terceira, fiz a quarta coautoria, mas meu coração clamava por algo mais. O livro solo, que é o livro Eu Estou em Deus e Deus está em mim, né? Eu estou em Deus e Deus está em mim. E são capítulos que trazem a vivência. E eu gosto de falar que cada vez que você lê um capítulo, eu mesmo leio, quando eu releio, é diferente. Né? A percepção é diferente. A conexão, né, daquele momento. Sim, é muito diferente. Então, ele trabalha muitos pontos. Então, eu leio e parece que não foi eu que escrevi o livro. Eu acho tão impressionante isso, mas foi eu que escrevi com a minha história. Só que quando eu leio, eu vejo que a percepção daquele momento que eu vivi me abre, expande. Eu falo assim, nossa, nessa época eu estava passando por essa situação de estresse. E eu falo que o Eu Sou Magnífica Spa tem um capítulo, inclusive, que ele vem revelando sobre como que nasceu a experiência, né, de você se conectar com você mesmo através desse caminho preparado no Eu Sou Magnífica Spa. Então, eu trago isso também no livro, porque foi uma forma muito maravilhosa que eu vivi e que no primeiro momento, quando eu me vi diante de mim, eu chorei. Eu me estranhei. Eu era uma estranha para mim. Eu olhava no espelho, né? E mesmo eu me conectando com o meu olhar, mesmo eu me conectando comigo, a experiência do spa foi tão profunda que eu olhava e eu não tinha amizade comigo mesma. Eu não tinha conexão comigo mesma. E eu já estava fazendo a caminhada. Eu já tinha muito forte essa questão do amor próprio e da autoestima. Mas eu falo que aprofundou. Não ficou no raso. Foi quando aprofundou a minha relação comigo mesma. Exatamente. Foi para as raízes. Para a minha estrutura. De se conectar com quem eu sou na minha essência, mas de forma muito íntima e profunda. E é importante, né? Por isso que Raízes traz isso. Traz a minha história, a minha essência, da onde eu vim. Eu vim de uma cidade que, na época que eu saí de lá, eu acho que deveria ter uns 14 mil habitantes. Hoje deve ter uns 19 mil. E assim, provável, você só ouvia negatividade. Você não consegue sair daqui. Você nasceu para poder... Sabe aquela música da Gabriela? Nasci aqui, vou morrer aqui. E na minha mente, não nasci para morrer aqui. Eu preciso evoluir. Que é como a Janete disse, a gente está em constância evolução, né? A nossa mente. A nossa mente grita, o nosso corpo, né? Ele fala por si. A gente precisa evoluir. Tanto que, assim, eu olho para mim, para a mulher que eu sou hoje, e eu vejo o quanto aquela garota ensinou para mim. Não desistir dos meus sonhos, evoluir como pessoa, como ser humano, ajudar o próximo. O caráter da gente, né? A gente vê aí que tantas pessoas mudam o caráter, a gente não pode deixar que ninguém mude o nosso caráter. Ai, porque fulano mudou. Não, você mudou, você se permitiu que as pessoas mudassem você. Você não vai mudar se você não permitir. Ninguém vai mudar ninguém, né? O caráter de uma criança, ele forma, pelo que eu já ouvi dos especialistas, entre 4 e 5 anos. Depois disso, é você e você. Ninguém vai te mudar. Mas você vai permitir que as pessoas entrem em você e mudam. Mas aí é a permissão sua, não é de ninguém. Ninguém vai obrigar você a mudar.
E eu sempre ouvi dos meus pais: você é capaz de vencer as barreiras, sim, se você permitir, que você é capaz cada vez mais. E assim, ouvir de pessoas que não tinham estudo, que não tinham estrutura, isso para mim é grandioso. Então, por isso que Raízes veio para isso, para contar a sua história, contar a sua essência, mostrar quem você é, que nada é fácil, mas é capaz sim, você é capaz de vencer, porque Deus já te criou um vencedor. Sim, e é maravilhoso você falar de raízes, porque é a nossa origem. Eu Com vim da certeza. roça, né? Eu morava no interior do Paraná. Né? Eu falo que eu passei minha infância brincando entre árvores, trepada em pé de fruta, de Andando goiaba, descalço na terra. andando descalço. E minha mãe levava a gente para a colheita de algodão. E era maravilhoso. Eu passei uma infância, uma irmã mais velha, de 5 irmãos, né, morando no interior, lendo os livros, achando que não era importante, que quem só escrevia livro era importante. Então, eu vejo que, olhando para minha criança, se ela me visse, ela estivesse diante de mim hoje, ela ia falar assim: nossa, eu sou importante. Porque eu não escrevi só um livro, eu faço parte de 5 livros, um livro solo, mas mais do que isso, eu construí um negócio e eu fui acreditando em mim, mesmo quando às vezes acontecem coisas que não dão certo, mas foram Aprendizado, né? aprendizados para me trazer até onde eu sou. Então, aquela menina que nasceu no interior, né, no pé vermelho, né, que o pessoal chama, veio para São Paulo. Eu ainda tinha 13 anos quando eu cheguei aqui, carregando dores de uma adolescente, que também é um dos capítulos, né, de coautoria que eu trago. Uma adolescente que teve depressão, uma adolescente que parou de estudar 2 anos, que deu trabalho para os pais, e que eu um dia acordei e falei assim: não, eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente para mim. Eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou trabalhar e eu vou crescer. E foi o que eu fiz. Estudei, me capacitei, né? E fui cuidando de realizar cada coisa que aparecia no meu caminho, cada sonho que vinha no coração. Então, eu vejo assim que tem muita gente que, principalmente pessoas bem simples que nasceram na necessidade, falar, mas a pessoa chegou lá porque ela teve quem ajudou, ela teve dinheiro. Não, a gente sai do interior com um sonho. E aí a gente, com esse sonho, a gente constrói a nossa realidade. Com certeza. Eu vim de uma família muito humilde, né? 6 irmãos. Imagina, uma pessoa que não tinha muitas condições, né? Que nem meus pais eram. E aí eu via meu pai, assim... Por isso que eu sou apaixonada por história. Porque, assim, desde criança eu via meu pai trabalhando muito duro. E ele era escravizado. Hoje em dia, né? Eu entendo. Porque naquela época eu era muito criança e não entendia. Que é o trabalho análogo, né? Ele ganhava R$ 200 para sustentar todo aquele monte de filhos. 6 filhos, imagina. 6 bocas para comer. Mais a esposa. Mais a esposa, mais ele, né, também. Que precisava se alimentar. E eu vi, assim, um contexto. Eu falo, vocês vão ver várias músicas do Amado Batista, porque, assim, é uma infância, assim, de Roberto Carlos, Amado Batista, que conta história, sabe? A realidade mesmo, né? Que o país enfrenta. E aí, meu pai colocava aquelas músicas, eu até me emociono com essa parte da minha história, pra gente não ficar pensando que tava com fome, sabe? Não ficar com aquele pensamento, né? Pra suprir ali. Aí ele colocava, e assim, eu amo música, sabe? Movida a música, eu adoro, sabe? Eu gosto de história, porque ali eu vi que eu poderia ir mais além, né? E meu pai achava que a gente não precisava estudar. Olha que loucura, né? Enfrentei ele para estudar, entrei na escola aos 11 anos, imagina. 11 anos de idade, você já tá, né, rebelde, né? E eu, não. A única coisa que eu queria era estudar. Eu falava para minha mãe, não, eu quero estudar. E minha mãe falava assim,
mas seu pai não quer, você tem que ajudar a gente. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos na roça com meu pai. Levava todo mundo para trabalhar. Eu falava, não, filho meu, não vai ser à toa, não. E, assim, dos 6 irmãos que somos, eu fui a única que enfrentei meu pai para estudar. E aí eu levei meus irmãos mais novos, né? Aham. Que é a minha irmã caçula, meu irmão, e o outro que mora lá também, em Minas. E a gente tem 2 que moram aqui, que são os irmãos caçula, e tem um que mora lá em Minas. Aí a gente ia para a escola. Mas assim, com muita luta. Então ali eu vi, nossa, eu posso ir além, né? Porque se eu enfrentei meu pai, Sim. imagina, você enfrentar, né? Que antigamente não é Aham. igual hoje. Hoje você tem esse diálogo com os pais, né? Você Sim. senta, conversa, e eu falo, porque hoje em dia, né, é totalmente diferente. Mas antigamente você não podia falar nada, que você já estava errado. Se eu olhasse, você já estava errado. Imagina falando. E ali eu A fui, minha- desbravei. Eu acho que foi o meu primeiro contato ali de dizer, eu sou dona da minha história, eu preciso desbravar. Eu acho que o meu primeiro contato foi ali. Dizer, eu quero estudar e eu vou atrás. Eu acho que nunca é por acaso. Eu acho que tudo é improvável, mas também é provável. Se a gente não tentar, a gente não sabe se vai conseguir. Sim. E é tão interessante isso, né? Que você traz isso do meu pai, do seu pai, e eu lembro do meu, porque o meu dizia assim, eu lembro até hoje. Ele era motorista, viajava muito, né? E minha mãe cuidava de casa. E, e a gente morava atrás da empresa onde meu pai trabalhava. E aí, para complementar a renda, né? Que também em casa era 7, na sua ainda era mais, né? Na minha era menos. Mas meu pai sempre dizia para mim assim, filha, estuda. Porque o pai, quando era pequeno, o pai não pôde ir para a escola porque tinha que trabalhar para ajudar, né? Todos em casa, que também eram bastante irmãos. E a única coisa que o pai pode te dar, a riqueza que o pai pode te dar, é a oportunidade de você ir para a escola estudar. Então, estuda. Porque o pai não tem dinheiro para te dar. Mas o pai te dá a oportunidade de você ir para a escola estudar. E é tão maravilhoso você ver que, independente, né, das histórias nossas de infância, você vai trazendo aprendizados daquilo que você aprendeu a superar e daquilo que você precisou ir além. Como você disse, né, você viu a sua capacidade. E eu fui enfrentar outro tipo de necessidade dentro do meu lar, onde a gente também não tinha fala, né? Ai, você tá errada. Ai, não tô. Você não podia responder que não tava, que você estava respondendo sendo mal educado, né? Então, são coisas que vão passando de geração para geração e a gente chega e a gente fala assim, não quero mais isso para mim, né? A gente quebra, né? E isso quebra o padrão. Quebra o padrão, né? Quebra A o procrastinação. Isso. E eu lembro muito que meu pai, ele não queria que eu viesse para São Paulo, né? Eu tinha 14 anos. Aí ele falou para mim assim: minha filha, o mundo vai te ensinar da pior forma, mas vai. E assim, para mim aquilo ficou, sabe? Falei, nossa, se eu errar, eu não vou poder voltar para casa. Meu pai vai ficar muito bravo. Você já vem com aquele medo, sabe? Mas eu sempre tive muita fé em Deus, sabe? Muita fé. E aí eu fui e falei para ele assim: eu tenho que tentar. Se eu não tentar, se eu quebrar a cara, eu vou tentar de novo. Porque a gente tem um Deus maravilhoso, pai. Então, eu tenho que tentar. Sim. E hoje, gente, eu olho para minha marca, né, que é a TCO, que tá aqui hoje, para vocês verem, que vale a pena a gente arriscar. Eu lembro que na minha infância eu nunca tive um shampoo. A gente lavava o cabelo com sabão de pedra. Para quem aí conhece aquelas pedrinhas de sabão. Então, era assim que a gente lavava o cabelo. E hoje eu tenho uma linha de produto para ajudar mulheres, onde ela vai restaurar, nutrir, reconstruir. Temos aí também o tônico, né? Para fortalecer o bulbo capilar, fortalecer o cabelo. Para queda também temos o nosso óleo, né, da TCO, que ele é reconstrutor, umectante, nutritivo. Então, assim, a gente tem uma linha de produto aí, que eu criei no meio de uma dor,
na pandemia. E hoje a gente consegue ajudar muitas mulheres aí que sofrem com queda. Os produtos estão aí, tco.eco.br, para vocês aproveitar toda a oportunidade aí de ter os produtinhos natural no conforto da sua casa. E é maravilhoso, porque hoje, vou falar como que eu fiz meu cabelo. Eu lavei ele, né? Depois eu passei a máscara e eu deixei a máscara no meu cabelo. E aí depois eu passei o olhinho. E aí ele tá assim, olha. Que perfeito que ficou. Os cachos. Ficou, né? A nossa linha ela é riquíssima em óleo, né? Essencial. E as manteigas também. A nossa matéria-prima ela é 100% brasileira. Eu peguei os 4 cantos do país, leste, sudeste, centro-oeste, noroeste. E coloquei tudo nesses frasquinhos aí para poder vocês aproveitar ao máximo. Vamos dar valor às marcas próprias, gente, porque eu sei que a maioria das pessoas prefere comprar uma marca que já está expandida, mas todas as marcas que já estão no mercado aí, os grandes play, eles começaram assim, ó, igual eu tô começando. Eles não começaram grande, eles começaram pequeno e foi evoluindo. Mas dá um voto de confiança e eu sei o produto que eu tenho, eu confio no produto que eu tenho. Né, confio na fábrica, são pessoas assim extremamente honestas, né, e faz um trabalho muito incrível. E eu posso dizer para vocês, você pode usar com toda confiança, que são produtos de procedência, qualidade, temos Anvisa, né, temos tudo aí que dentro do padrão aí da Anvisa tem tudo, nossos produtos são registrados. E a São Janete produtos aprova maravilhosos. Maravilhosos. Acaba, já tô lá encomendando de novo. Acaba e encomendo de novo. Lu, já acabou, preciso de mais. É maravilhoso, além de ter um cheiro assim maravilhoso. Ele é produtos, né? Com bastante, tudo natural. O né? ativo dele é incrível, o ativo desse produto. Porque, Não é à toa assim, que se chama orgânica, né? Tudo orgânico. terapia capilar orgânica. Na verdade, a TCO ela surgiu, né? Realmente ali eu fazendo as formulação, porque na pandemia, né, não tinha muito para onde correr. Tinha apenas o tônico, né? Era apenas o tônico e depois eu fiz o shampoo. Aí eu fiquei com Covid, fiquei doente, né? Peguei a Covid em 2021, aí eu desenvolvi a máscara e o condicionador. Agora, o nosso óleo a gente, né, lançou ele o ano passado, setembro do ano passado. E assim, é muito grandioso, sabe? Ter essa marca para mim, às vezes a pessoa fala assim, não vai dar certo. Lá atrás, quando eu comecei, muita gente falava para mim desistir. Mas é o meu sonho, entendeu? É o meu projeto. Eu não posso desistir só porque as pessoas estão falando que não vai dar certo. Porque se fosse assim, ó, eu vou falar alguns play aí que realmente eu já fui, né, em congresso. E eles falaram para poder, que lá atrás falaram para eles desistir. Toyota, a Ikizaki, entre outros aí, grandiosos. E eles falaram não. Entendeu? É persistência no caminho que você Meta tá mesmo, né? fazendo. Quando começou, ninguém dava nada. Olha hoje, onde a gente está aqui. Graças ao poder da internet. Então, gente, o conselho que eu dou para vocês hoje, não desista do seu sonho. Porque fulano falou, cicrano falou. Ninguém vai sentir tua dor. A dor é sua. Ninguém vai sentir a dor por você. Então, assim, você não tem que pensar no que o outro está falando. Mas é aquilo que a Janete acabou de falar. Mas aquilo que Deus colocou no seu coração, você não pode deixar morrer. Você tem que deixar ele florescer. Você tem que deixar a luz divina florescer no seu coração, na sua mente. E não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, tira do papel, vai devagar. Se tiver que começar com creme ali, que seja, né, Janete? Sim. Deus te deu o chão para você pisar, vai em frente. E eu queria deixar aqui uma indicação maravilhosa para você que está começando. Gente, procura o Sebrae. O Sebrae ajuda muito o empreendedor. Então, assim, o Sebrae tem projetos maravilhosos. Ai, Lu, mas eu não tenho dinheiro. Para com isso, gente. Tem projeto dentro do Sebrae que você não precisa pagar. Tem curso no Sebrae que você não precisa pagar. Gratuito. Tem, sim, muitos cursos que é pago, mas
tem muitos que vai te ajudar, que não precisa pagar, gente, é gratuito. Então, a gente está aqui hoje para poder fortalecer esse elo, que é o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo no geral, né? Os empreendedores aí que têm muita dificuldade, a gente está aqui para poder fortalecer vocês. Não desista. E dar voz. Dar voz também, né? Dar voz ao seu negócio, mostrar. A gente vai ter muitas coisas bacanas. Hoje é só o começo de muitas coisas grandiosas que tá vindo por aí. Gente, estamos chegando mais ao fim de uma conversa aqui incrível. História da Janete, a minha história. E eu espero, né, que a gente seja inspiração para você que está começando, né, Janete? Sim. Eu vou pedir para você deixar suas considerações final. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E hoje foi bem interessante vir para mim essa lembrança, né, de quando eu pulei de paraquedas. Que a gente nunca tá sozinho quando Deus coloca um sonho no nosso coração. Ele sempre estará com você, ele sempre estará comigo. Então, se a gente está junto de nosso Pai, a gente vai fazer o quê? Curtir a vista. Ou seja, a gente vai tirar o nosso sonho do papel e seguir. Porque cada passo vai ser aprendizado. Aprendizado para você seguir com o projeto que Deus colocou no seu coração, mas principalmente para você se conectar com quem você é. Se conectar com o seu coração, se conectar com os seus sonhos. E que se você tem medo, se você tem ansiedade, mas se você tem um sonho, esse sonho, ele precisa brilhar nos seus olhos. E aos poucos você vai tratando esse medo, vai tratando a ansiedade, vai tratando tudo mais que de repente pode impedir que você evolua. Então, assim, se jogue no seu sonho, se permita realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Pode ser um projeto, pode ser N coisas, mas se Deus colocou no seu coração e você tem vontade de realizar, se permita acreditar em você mesmo, porque você é capaz. E ele que nos capacita, né? Em qualquer projeto, gente. Não importa o projeto que seja. Que seja no digital, né? Que seja no físico. Você tem que arriscar. Senão você não vai saber. Você vai ficar sempre com aquilo na cabeça. Gente, eu podia ter feito. Ah, não, por que eu não fiz? Ah, não, por que não aconteceu? Não aconteceu porque você não teve essa atitude. Porque também é decisão, né? O poder de decisão é seu. Deus vai te plantar a semente, como a Janete falou. Mas para poder ele germinar essa semente aí, crescer, é preciso você ter uma decisão. Criar raízes. Criar raiz e ter a decisão, né, de começar. Sim. Porque começo, já está dizendo, começo. Né? Todo começo é difícil, não é fácil. Mas Deus vai abençoando sua vida e vai fluindo. Então, que todos os projetos sejam abençoados e glorificados por ele sempre. E não desista. Acredite. Acredite em você, acredite no que Deus plantou no seu coração, né? Sim. Principalmente, acredite naquilo, na tua intuição. A Janete sempre fala isso, eu acho muito interessante. Né? Não descarta a intuição que você está sentindo. Não vai, porque fulano falou para me fazer assim. Não. Faz aquilo que a sua intuição está falando. Eu costumo dizer que quando Deus planta algo no seu coração, é porque ele tem um propósito para aquilo. Eu sempre falei para as pessoas, a TCO é um propósito muito maior que nem eu entendo. Mas eu confio. Eu confio em Deus. Que Ele sabe o momento certo, a hora certa. E cada passo que eu dou é confiando nele. Confiando plenamente que Ele está em cada obstáculo me guiando. E daqui 5 anos a gente verá esse vídeo e falar assim, nossa, a TCO é a marca capilar mais vendida no Brasil. Amém, eu tomo posse dessa graça. E aí você fala assim, nossa, olha, profetizou. Amém, eu tomo posse, ó, Sim, dessa graça. sim. E a gente tá chegando mais ao fim desse episódio maravilhoso. Eu quero agradecer a parceria da Janete Castro. Eu quero agradecer a Vanessa Cópia
por acreditar no meu projeto, por estar junto aí né, no empreendedorismo, né? A Janete cuidando ali das dores, né, do emocional, ajudando com o livro dela, porque, gente, o livro dela não é a questão. Lógico, a gente precisa vender porque ela tem os gastos, mas também é uma forma dela também ajudar você na sua história, porque é lindo o livro. Eu ainda não terminei, mas eu posso garantir para você que todos os livros da Janete é inspirador e transforma a sua história, você pode ter certeza. Você não vai ser a mesma pessoa quando você ler o livro dela. E os valores tá muito especial os valores. Ela tá com valor ali que eu até falei para ela, você tinha que aumentar mais, porque é muito bom. Mas ela colocou um preço justo, justamente para todo mundo ter a oportunidade de estar adquirindo. Não é isso, Janete? Isso, exatamente. E aonde vai estar seu livro? Onde as pessoas acham para comprar? No Instagram, né? Lá tem o link, né? Tá na Eduz, logo mais na Amazon. Olha, que bacana. Mas aí a pessoa consegue achar o link lá, né? No seu Sim, Instagram. Passa seu isso. Instagram. O Instagram é janete.spamagnífica. E aí clica lá no link. Aí tem lá o link da Eduz. Aí tem também, se a pessoa que mora mais perto, quiser adquirir direto comigo, também pode chamar no WhatsApp, né? E o link da Amazon que eu vou estar inserindo ainda lá. É isso aí, gente. Ela tem muita coisa bacana. A Vanessa, você pode estar visitando. Ela tem uma casa aqui no Brooklyn, né? Ela tem uma aqui em Pinheiros, aqui na Zona Oeste, né? E ela tem uma lá no Brooklyn, na Zona Sul. Então, lá é Salvatore, né? Residencial Salvatore, lá no Brooklyn. E aqui é a Morada São Walter, aqui em Pinheiros. E assim, você não precisa falar que tá indo, você pode ir lá visitar para você ver como funciona as casas. A gente passou a propaganda dela aqui. Então, assim, eu super recomendo limpeza, cuidado. Tem profissional maravilhosos cuidando desde o começo ali, quando esse idoso chega para eles, até quando ele começa a fazer os tratamentos, acompanhamento médico, nutricionista, tem pessoal da limpeza, tem os cuidadores, tem enfermeiro, tem tudo. Então, assim, eu não imaginava, sabe? Porque, assim, a gente tem essa crença limitante, né? Que a casa de repouso é quando você realmente chega naquele momento ali que você não quer o idoso, vou mandar para casa de repouso. Não é não, gente. As casas de repouso da Vanessa é muito bem cuidado. Pode até ser que a gente vê na mídia só coisa ruim, né? Só pessoas sendo maltratadas, mas lá não. Lá as pessoas são muito bem cuidadas. Nessa mídia aqui, a gente só vê coisa boa. Com certeza, porque assim, eu sou muito sincera. Então, se não fosse legal, a gente não ia fazer a propaganda. Então, eu fui lá, eu tive a oportunidade de sentar com os idosos, de se alimentar com eles na mesa. Então, assim, foi maravilhoso. Juntamente com a Neia Costa, vocês podem perguntar para ela, foi incrível. Então, assim, o cuidado é integral. Eles têm muito cuidado com os idosos. E é isso. Então, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe. Gratidão por acompanhar a gente aqui. Vai ter muita coisa bacana.